Olá, hoje aqui para o nosso canal Mosaico Remídio eu quero fazer um vídeo diferente. Eu fiz uma pergunta aqui para o chat GPT para fazer uma diferenciação e analisar quais eram as vantagens e desvantagens entre um homem autista com QI de 125 e um homem neurotípico de QI normal. No caso, o homem autista adulto com QI de 125 seria sou eu. E aí relacionar isso a qualquer homem adulto que tem um QI considerado normal. A pergunta que eu fiz foi essa: o que difere um homem autista com QI de 125 de um homem neurotípico com QI normal? Qual aparentemente é a vantagem de cada um? E quem está realmente em vantagem? Bom, ele fez a sua análise e ele deu a seguinte resposta que eu vou ler aqui e vou tentar explicar alguma coisa a respeito disso. Bom, ele diz é, diferenças entre um homem autista com QI de 125 e um homem neurotípico com QI normal, que é entre 90 e 110. Bom, o autista com QI de 125 ele tem um processamento lógico mais rápido, excelente memória para detalhes, padrões, dados e regras. Ah, só um detalhe. Isso aqui é um autista de nível 1 de suporte. Então, aqui não, eu já tenho um contexto que eu tinha colocado outras perguntas aqui para o chat GPT, e o contexto está enquadrado em um autista nível 1 de suporte, para que fique bem claro. Excelente memória para detalhes, padrões, dados e regras, capacidade de hiperfoco e pensamento profundo, o que é comum em pessoas autistas, independente de qual nível de suporte ela faça parte. Pensamento criativo e original, embora fora do padrão. E aqui parece que ele dá faz um pequeno questionamento importante, embora fora do padrão. Porque realmente pessoas autistas costumam ter um pensamento criativo que diferencia das pessoas não autistas. Só que nem sempre, por mais que ele às vezes seja um pensamento bom, nem sempre é bem recebido pelas pessoas típicas. E ele fala dos neurotípicos com QI médio. Raciocínio mais equilibrado entre lógica e emoção. Então vejam que aparentemente o que parece ser uma vantagem para o autista no primeiro momento, agora aqui ele trata para o neurotípico como equilíbrio. Então, enquanto para o autista o pensamento lógico pode sobressair, para o neurotípico ele coloca que o pensamento lógico e emocional estão equilibrados. Melhor adaptação em contextos variados sem esforço consciente. Então, uma questão muito importante é que para muita coisa social que a pessoa autista vai desenvolver, ele precisa de ter um pensamento consciente do que ele vai estar fazendo. Eu falo por mim e também por outros relatos de pessoas autistas que a gente precisa, quando se trata de questões sociais mesmo, nós precisamos observar bem para tentar refazer aquilo, para tentar imitar às vezes. Enquanto que para pessoas neurotípicas isso parece ser comum. Só um exemplo do que ele está colocando aqui. Outro ponto é pensamento mais prático e voltado à funcionalidade social. Então, o pensamento da pessoa neurotípica ele é mais voltado para funcionalidade social. Por isso as pessoas neurotípicas conversam tanto no momento de trabalho, na escola, no supermercado, é, na igreja. E enquanto pessoas atípicas, neurodivergentes, autistas, tendem a conversar menos socialmente. Talvez a pessoa autista pode falar muito, que pode ter pessoas autistas que falem muito, mas eles muitas vezes estão falando mais dos seus hiperfocos, como ele colocou antes aqui, o pessoal autista tem essa capacidade de hiperfocar. Então podemos estar falando mais dos nossos hiperfocos do que de questões sociais. Bom, então ele diz aqui que nesse primeiro momento, a vantagem, pelo menos do ponto de vista que ele coloca aqui, que são as capacidades cognitivas do autista nível 1, parece ser uma vantagem sobre o neurotípico. Ele diz: o autista intelectualmente costuma apresentar maior profundidade de análise e maior capacidade de inovação. Mas ele coloca um adendo. Ele diz: desde que esteja em ambiente propício. Então, se o autista chegar numa fila de supermercado e começar a falar sobre o seu hiperfoco em dinossauros, isso pode desagradar muita gente que não está interessada naquele momento ali em ouvir sobre dinossauros. E aí o autista pode falar de maneira longa sobre aquele assunto e muito profunda. Agora, se ele estiver dando uma palestra em uma universidade sobre dinossauros, ele pode sobressair muito.
Mas uma palavra que sobra aqui para mim, que eu acho interessante, é que o neurotípico ele tem uma capacidade, um neurotípico de QI médio, ele tem capacidade de equilíbrio. O que falta para nós, pessoas autistas, é equilibrar o raciocínio e as emoções. Bom, depois ele coloca agora as habilidades sociais. Um autista com QI de 125 tem dificuldade em interpretar e lidar com nuances sociais, olhares, sarcasmos e hierarquias implícitas. O autista também ele tem uma comunicação direta, às vezes considerada rude ou fria. Direta não quer dizer que não fale muito, mas quer dizer que ignora alguns aspectos sociais comuns, que são os nuances da fala, a mudança no jeito, na tonalidade da voz, o olhar, a maneira que olha, a maneira que mexe com o corpo. A pessoa autista tende, às vezes, a deixar esses pontos de lado. E por isso ele coloca aqui que pessoas autistas, quando se trata de socialização, de habilidades sociais, então, comunicação direta. E às vezes pode ser considerada rude ou fria. E por último, ele coloca que tem dificuldade com interações sociais longas e imprevisíveis. Isso também, muitos autistas questionam isso aqui, porque quando ficar 10, 20 minutos conversando com alguém, às vezes para alguns pode até ser tranquilo. Eu estou falando de autista nível 1 de suporte. Para alguns pode ser até tranquilo, mas ficar 1 hora, 2 horas já pode ser extremamente desgastante. Enquanto muitas vezes eu vejo pessoas neurotípicas conversando 2, 3 horas numa festa, numa balada, fica conversa no supermercado, já parte para uma outra conversa ali. Não tem essa dificuldade. Então ele coloca aqui que quando se trata de questões sociais, ele coloca mais dificuldades da pessoa autista do que vantagens. E no neurotípico de QI médio, ele diz o seguinte: maior habilidade em ler o ambiente. Então, enquanto o autista chega e ele tem foco em alguns detalhes do ambiente, e muito menos nas questões de interação social, o neurotípico não. O neurotípico chega e ele consegue ler todo o ambiente. Ele sabe as pessoas que estão mais aptas a conversar naquele momento com ele. Ele sabe quando chegar em determinado assunto. E ele não está colocando aqui que há algo super especial. Não, é o comum da pessoa neurotípica. Por isso que pessoas autistas têm muita dificuldade em flertar. Porque o flerte depende de duas pessoas ali que estão interessadas em algo comum, que é algum tipo de relacionamento, seja momentâneo ou não. E às vezes a pessoa autista ela está tão focada em algum detalhe da conversa que ela não consegue perceber as mudanças no comportamento da outra pessoa que está sugerindo uma possibilidade de que haja uma interação para um relacionamento acontecer. E entre as pessoas neurotípicas, isso é muito mais fácil. Por isso que é muito comum as pessoas flertarem em vários lugares, até mesmo por esporte, por brincadeira, sem levar a sério. Para pessoas autistas, como a linguagem é mais direta, a pessoa autista tende a ser brusco quando ela está interessada em alguém, ela chega e diz: olha, eu estou interessado em você. E aí isso pode ser tido, poxa, e o jogo que acontece normalmente? Se isso aconteceu entre um autista e uma pessoa neurotípica, é muito comum que vai acontecer um choque. E se a pessoa neurotípica não sabe que o outro é autista, ela vai ficar em alerta. Não é o comum, não é o esperado do contexto neurotípico. Bom, o neurotípico aqui ele diz sabe se adaptar ao contexto social, mesmo com menos capacidade analítica. Então, por mais que a pessoa autista ele diga que ela possa ter uma capacidade analítica, essa capacidade analítica está focada em pontos e não no todo. Enquanto que a pessoa neurotípica, por mais que a capacidade analítica dela não seja tão desenvolvida, porque estamos tratando de uma pessoa com QI normal em relação a uma pessoa com QI mais elevado, a pessoa com QI normal, neurotípica, está em vantagem ainda assim, porque ela sabe lidar com o contexto e se adaptar ao contexto social. Enquanto se esse contexto é imprevisível para a pessoa autista, não vai haver adaptação. Pode haver o contrário, pode haver crises, pode haver um sofrimento ali, pode haver mutismo seletivo em alguns casos. E ele diz ainda mais que pessoas neurotípicas com QI médio, um homem neurotípico com QI médio, ele pode ter mais facilidade em networking, em negociação e trabalho em equipe. Então, quando se relaciona também ao trabalho, a pessoa neurotípica também está em vantagem. Ah,
porque existe um jogo de cintura ali que faz com que a pessoa neurotípica consiga saber o que melhor dizer naquelas circunstâncias. Então, a pessoa autista, só para a gente ter uma noção, quando eu fui para minha vaga, eu fui para uma vaga de emprego de PCD e eu consegui o trabalho porque já sabiam da minha condição. E a pessoa perguntou por que, que eu queria trabalhar ali. E eu disse, porque no momento eu não encontrei outra opção. Quer dizer, um neurotípico jamais diria uma coisa dessa numa vaga de emprego. E se a vaga não fosse específica para uma pessoa autista, para pessoa com deficiência, nem eu teria conseguido, se as pessoas não soubessem que eu sou autista e não tivesse uma vaga própria para isso. Ele diz aqui que o neurotípico, ele, nesse aspecto da socialização, seja no dia a dia, seja no trabalho, seja em qualquer lugar, ele está em vantagem, porque ele tende a se sair melhor em contextos sociais e profissionais que exigem esse relacionamento interpessoal. Bom, em relação agora a um outro ponto, que ele coloca que é a adaptação ao mundo e ao cotidiano. Ele diz, um autista com QI de 125, ou seja, um homem adulto com QI de 125, tem maior resistência a mudanças de rotina, ambientes instáveis ou tarefas desorganizadas. Ou seja, o ambiente precisa estar organizado para a pessoa autista se organizar. Vejam bem, algumas pessoas dizem assim, a pessoa autista ela tem mania de organização. Nem todas. Tem pessoas autistas que se o ambiente não for organizado para ela, ela não consegue organizar. Então, às vezes, atuar em mínimas mudanças no ambiente é extremamente dificultoso para algumas pessoas autistas. E no caso aqui, a pergunta foi relacionada a mim e essas coisas se encaixam muito a mim. Essa resistência a mudanças. Então, mudou isso aqui de lugar, alterou o horário. Quer dizer, hoje eu tenho uma adaptação melhor do que isso, mas não quer dizer que isso não me faça mal. Muitas dessas mudanças, elas me causam mal-estar, já me causaram até crises, e eu aprendi a lidar com isso aos poucos, até porque eu só fui diagnosticado com autismo aos 39 anos. Antes eu não sabia o que era. E as pessoas dizem, e antes você se virava. Na realidade, era muito mais difícil antes. Depois que eu descobri o autismo, eu tendo a eu aprendi a não me estressar e a perceber até onde eu posso ir. Então antes você ia até o final. Na realidade, não. Antes não quer dizer que antes eu ia até o final e agora eu aprendi a desistir. Na realidade, eu ia até uma parte, eu não suportava e parecia que eu tinha desistido. Agora eu vou até uma parte, depois eu paro, espero eu estar bem, continuo a partir dali. Eu aprendi a ver o tempo, a me dar tempo, a perceber as mudanças. Bom, uh, outro ponto aqui que ele coloca sobre adaptação ao mundo e ao cotidiano. Uma pessoa autista tem alta sensibilidade sensorial para limitar seu desempenho em locais agitados. Então, alta sensibilidade sensorial. Isso é conhecido como TPS, transtorno de processamento sensorial. Muitos autistas têm isso, nem todos. Eu tenho. Só para um exemplo, na minha empresa, são mais ou menos 3 quilômetros quadrados a empresa. E quando eu entrei na minha vaga como PCD, eles já sabiam das minhas condições, eu falei para eles que eu tinha dificuldade com barulho. E o que eles fizeram? Eles foram me colocando em lugares ali dentro. E me colocava num, e colocava no outro, e colocava em outro. E tudo tinha alguma coisa que afetava o meu sensorial. Ou era um barulho de um soprador, ou era um barulho de uma máquina, ou era um barulho de uma outra coisa. E simplesmente eu fui sendo escalonado entre tarefas diferentes. Até que eles encontraram um espaço de mais ou menos 100 metros quadrados que eu me adaptei. Então, assim, eu estou. Você conseguiu se adaptar. Eu consegui porque houve uma adaptação no ambiente para mim. Então, eu não me adaptei a nenhum outro lugar. Lá eu tive crises que eu ainda não tinha tido em nenhum outro emprego. Porque eu nunca tinha trabalhado numa empresa tão grande, com tantos desafios. Mas, e isso afetou, nesses locais, afetou o meu desempenho. Eu não desempenhava bem meu trabalho. Mas quando encontrou um espaço em que estava organizado para mim, eu me adaptei e me desenvolvi. Hoje eu sou um funcionário muito melhor. Então essa alta sensibilidade sensorial pode ser a texturas, pode ser a barulho, pode ser a várias coisas diferentes. E eu coloco um terceiro ponto relacionado à pessoa autista: pode se sentir deslocado no mundo e viver com um sentimento constante de inadequação. Quase todas as pessoas autistas enfrentam isso aqui.
sentir-se deslocado no mundo e viver com sentimento de inadequação. Porque parece que o mundo não foi feito pra gente. Então é muito comum pessoas autistas se virem como figuras de robôs, de alienígenas, de seres de outra dimensão, seres fantasiosos, se virem como esses personagens de alguma maneira os representa. Quando eu era criança, um dos meus personagens favoritos era o Pinóquio. Exatamente porque eu achava que eu parecia com ele e ele parecia comigo, porque era um boneco de madeira que queria ser criança. E eu não me sentia uma criança normal. Então eu achava que eu era o Pinóquio. Muitos autistas tendem às vezes a se ferir achando que são robôs, eles tentam se machucar para ver o que tem ali. Lembra da cena do Eu Robô, em que o Will Smith se machuca para ver? É mais ou menos aquilo ali. Quer dizer, será que eu estou tendo consciência da realidade? Então, pessoas autistas tendem a se sentir assim na igreja, no trabalho, tudo que é novo. Quando eu entrei no meu trabalho, eu levei 7 meses para conseguir me adaptar às pessoas, até porque ficou mudando, mudando. E quando eu fixei nesse local que eu tô hoje, eu fiquei 7 meses lá me adaptando às pessoas, ao lugar. Não foi algo assim, agora você está adaptado. Não, não foi. E aí a pessoa de QI média em relação ao mundo, ao ambiente, ao cotidiano, como é que o chat GPT analisou? Bom, a pessoa com QI médio, neurotípico, é, tende a lidar melhor com a imprevisibilidade da vida cotidiana. Então, a pessoa com QI médio, neurotípico, bom, a vida é assim. E ela enfrenta. E ela vai. Ela não tem a deficiência que a pessoa autista tem. Não tem a barreira comunicativa como problema. Eu não estou dizendo que as pessoas neurotípicas não têm problemas. Eu estou dizendo que elas não têm o problema como a pessoa autista tem. É esse o ponto aqui. Mas e o chat GPT reconhece. Ele diz, olha, ela lida melhor com a imprevisibilidade. Então, outro ponto, ele diz que a pessoa neurotípica ela é mais flexível, emocional e socialmente. Então, mudou uma coisa no ambiente de trabalho. Ela se adapta melhor. Quando alguém muda alguma coisa no meu ambiente de trabalho, e às vezes algumas pessoas tendem a fazer algumas mudanças dos móveis, muda o móvel de lugar, isso me dá um desgaste muito grande. Eu falo alguma coisa? Não, eu nem consigo falar nada. Vou falar o quê? Mas isso me dá um desgaste muito grande. Naquela semana minha produtividade cai. Às vezes passa mais de uma semana, até um mês, eu cansado, sobrecarregado, só porque mudou a configuração do ambiente de trabalho. Isso não acontece com uma pessoa neurotípica, porque ela é mais flexível a mudanças emocionais e sociais. A pessoa neurotípica, segundo o ChatGPT, é capaz de se encaixar mais facilmente nas estruturas comuns da sociedade. Então esse é o comum, esse é o esperado da pessoa neurotípica e ela segue essa cartilha. Essa cartilha aí, ninguém passou para ela, ela nasceu com ela já. Ela nasce e cresce com isso. Ela foi produzida para esse mundo, o que a pessoa autista parece que não foi. Eu já me senti muitas vezes assim. Hoje eu consigo me situar melhor no mundo, mas por muito tempo eu me senti deslocado, como se eu tivesse nascido sem manual. O mundo fala uma linguagem que é muito diferente para mim. E isso ainda é normal. Eu ainda vejo que as pessoas vivem uma linguagem totalmente diferente. Mas depois do diagnóstico, eu vi que na verdade eu não estou quebrado, não estou estragado, eu só vejo o mundo e percebo o mundo e sou percebido por ele de uma maneira diferente. Mas isso me afeta em todas as minhas relações com o ambiente, com o cotidiano, no mundo. Eu não posso negar isso. Porque aí são 98% da população mundial, 98, 97%, são neurotípicos. Então todo o mundo é pensado para pessoa neurotípica, pessoa não autista. Só 2% das pessoas são autistas. É pouca gente para que o mundo seja desenvolvido para a gente. Então, por isso que a gente precisa de adaptação local. Esse ambiente precisa ser adaptado para você. E ele diz que então a vantagem nesse aspecto aí é do neurotípico, porque o neurotípico geralmente se adapta melhor a rotinas comuns e ao funcionamento social esperado. 2 pontos para o neurotípico: social e adaptação ao ambiente. Bom, e quanto ao aprendizado e desempenho? Bom, a tendência é a gente pensar, se a pessoa autista ele tem um QI de 125,
ele consegue se desenvolver bem analiticamente. Então, a vantagem também no aprendizado e desempenho é da pessoa autista. Vamos ver o que o ChatGPT diz. O autista com QI de 125 aprende com profundidade e rapidez em áreas de interesse. O ponto já pega aqui, em áreas de interesse. É muito comum, quando tem uma família de médicos, o pai, a mãe são médicos, em uma família neurotípica, uma família típica, comum, que o filho ou a filha também sejam médicos. Muito comum. Ah, porque, quer dizer que ele gosta, o filho ou a filha gostava disso? Não. Mas ele se adapta a isso. Porque ele consegue estudar aquilo. Ele vai ser o melhor médico do mundo? Talvez não. Vai ser a melhor médica? Talvez não. Mas a capacidade de se adaptar a qualquer área é muito fácil. Por isso que ele coloca aqui que autistas se adaptam com profundidade e rapidez em áreas de interesse. Então, se o pai e a mãe for médico e o filho for autista, a possibilidade do filho não querer ser médico é enorme. Porque se a área dele for, por exemplo, vasos sanitários, ele cria ali na mente dele que o hiperfoco dele é vaso sanitário. Ele não tem poder nenhum sobre isso. Então o hiperfoco dele é vasos sanitários. Ele vai procurar todos os meios para aprender sobre vasos sanitários. Se o hiperfoco dele é dinossauros, ele vai querer entrar e aprender sobre dinossauros. Então, se ele é uma pessoa que tem condições financeiras, talvez ele vire um paleontólogo ou algo nesse sentido. Por isso, agora o outro ponto que o ChatGPT diz é: pode se destacar em áreas acadêmicas ou técnicas de alta complexidade. Muitas pessoas autistas se destacam em áreas de lógica, de ciências da computação. Inclusive, a Temple Grandin diz que muitos dos que estão lá no Vale do Silício, nos Estados Unidos, trabalhando com tecnologias, muitos são autistas, muitos não diagnosticados, mas porque essas áreas voltadas para robótica, para sistematização, para aplicativos, isso tem muito a ver com as pessoas autistas. Porque é algo que é mais fácil de se adaptar. Então, autistas podem ter vantagem sobre isso aí. Aí ele diz agora, porém, podem fracassar em tarefas simples ou rotineiras por desatenção ou falta de interesse. E falta de interesse aqui não tem nada a ver com, eu não quero. Não. Falta de interesse aqui tem algo a ver com o cérebro. Existem autistas com superdotação que não conseguem amarrar o cadarço. Não conseguem amarrar o cadarço. Não conseguem escovar os dentes. E eles conseguem decorar livros inteiros, ter na cabeça deles sistemas complexos de aplicativos de computador, mas não conseguem fazer tarefas básicas. É por isso que é muito comum crianças, quando começam a idade por volta de 3 anos, que é mais comum quando se descobre o autismo, elas começam a deixar algumas coisas de lado. Elas vão parando de falar, vão parando de se interessar por algumas coisas que elas aparentemente antes se interessavam. A realidade é porque elas vão tendo interesses específicos. Ou seja, o hiperfoco dela vai voltando para alguma coisa. E é por isso que pessoas autistas precisam ser diagnosticadas quando crianças, para que elas consigam se desenvolver em tarefas básicas. Porque senão a tendência, principalmente autistas de nível 2 e 3, se são diagnosticados só quando mais velhos, tende a dificultar aprender tarefas básicas, até mesmo escovar os dentes. Por isso que ele diz, pode fracassar em tarefas simples. Bom, e o neurotípico aqui nessa situação de aprendizado e desempenho? O neurotípico aprende de forma mais linear e equilibrada. Então, quer dizer, não se espera que ninguém termine a faculdade de ciência da computação com todas as notas no auge. Então, é comum ficar uma nota maior, uma nota menor, mas ele vai terminar o curso. Ele não vai ser o melhor cientista do mundo, não vai ser o melhor professor, não vai ser o melhor médico, mas ele consegue. E se ele for dedicado, ele pode ter descobertas imensas na sua área. Então, a pessoa neurotípica, ela pode se envolver por qualquer área, por mais que ela não goste, não tenha gosto. Eu fiz um curso de advocacia e eu não gosto. Mas vira um bom advogado e consegue ganhar dinheiro na sua área, se manter. E depois lá, quando ela está com 60 anos, ela fala, não quero mais ser advogado, vou fazer outra coisa, vou plantar uma vinícola e vou fazer vinho. Pronto. Isso dificilmente vai acontecer com uma pessoa autista.
Só para a gente ter uma ideia de algo aqui, o Elon Musk, foi diagnosticado autista e ele tem uma vantagem muito grande. Ele nasceu em uma família bilionária, ele é bilionário, ele sempre teve dinheiro para fazer muitas coisas. Só para ver como o autista consegue desenvolver coisas fora da caixa, que ele é um dos que estão insistindo em viagem para Marte. Um neurotípico dificilmente investiria tempo e dinheiro em algo assim. O neurotípico vai aos poucos, investindo, investindo, investindo. Talvez um dia chegue em Marte. O autista foca e é isso que eu vou fazer. Então por que o Elon Musk consegue? Porque ele tem condições. Então ele pode gastar o dinheiro que for com aquilo, ele pode investir. Ele vai conseguir pessoas que vão querer investir com ele. Porque ele tem pessoas para ele contratar para fazer networking. Ah, ele não consegue fazer isso pessoalmente, mas ele consegue contratar pessoas que vão fazer esse trabalho para ele, que vão é, ajudar a vender o peixe dele. Uma pessoa neurotípica com aprendizado mantém regularidade em diversas áreas, mesmo sem excelência. Então ele mantém regularidade. Só para ver, eu escrevo no meu blog, eu faço vídeos aqui, mas eu já tentei nas redes sociais várias vezes. Eu começo bem e depois acontece um problema, uma dificuldade e eu não consigo continuar. Eu desisti? Não, estou continuando, mas eu não consigo uma regularidade. Eu levei 9 anos para me formar no curso de teologia. Ou melhor, desculpa, de filosofia. 9 anos porque eu tive problemas de saúde. Tinha os problemas que eu não sabia que estavam relacionados ao autismo, porque na época eu não tinha ainda recebido um diagnóstico formal, nem sabia o que era autismo na realidade. E assim, foi muito difícil. Então eu levei muito mais tempo. Enquanto colegas meus que é, se formaram com 4 anos tranquilamente, com notas mais ou menos, mas se formaram. E hoje são professores, atuam na área, e eu não atuo na área. Então, a pessoa neurotípica ela consegue manter uma regularidade em diversas áreas, mesmo sem excelência. O autista não, ele foca nas suas áreas e ele fica naquilo ali. E mesmo quando não está dando certo, ele pode estar ali. Não está dando certo, não está dando certo, e ele está ali, focado, hiperfocado, insistindo. Porque o cérebro da gente não permite que a gente consiga desenvolver outra coisa. E às vezes a gente não vê que não está indo tudo bem, a gente não vê que tem problemas acontecendo. Bom, e por último ele diz, é mais constante, a pessoa neurotípica, então, no estudo, é mais constante, mesmo sem picos de desempenho. Então talvez ele não vai ter um pico de grande desempenho, mas ele vai ser constante. Enquanto a pessoa autista pode ter pico de desempenho, mas pode ter picos que ela vão, momentos que ela vai descer o pico, vai ir lá para baixo, vai cair. São os momentos que a gente vai transitar ali no espectro. E ele diz então que a vantagem do autista é que ele pode sim ter um bom desempenho, mas o neurotípico tende a ser mais estável, é estável e funcional em múltiplas tarefas. Então o ChatGPT aqui ele analisou muito bem, é, olhando para mim, porque eu tive como base ele analisou muito bem um homem autista de QI 125, autista nível 1 de suporte, em relação a qualquer homem adulto com QI médio e que está se desenvolvendo na vida. Bom, então ele diz, quem tem mais vantagem? A resposta depende de qual contexto. Em ambientes intelectuais, técnicos e criativos, pode ser o homem autista que vai ter uma maior vantagem. Mas em ambientes sociais, corporativos ou que exigem jogo de cintura, um homem neurotípico com QI médio sempre vai estar em vantagem. A sua capacidade de se adaptar e compreender os outros, trabalhar em equipe e navegar pela cultura social dá a ele mais fluidez. Então ele conclui assim: a conclusão, QI não é tudo. Um autista com QI alto pode parecer mais inteligente, e em muitos aspectos de fato é, mas inteligência não é sinônimo de funcionalidade. Então quando você vê um autista fala assim: ah, você é muito inteligente, mas inteligência não é sinônimo de funcionalidade. Uma das coisas que nós autistas enfrentamos muito, muitos autistas reclamam disso na internet, é que a cabeça parece pensar demais, mas o corpo não parece contribuir para fazer nada. É muito comum pessoas autistas disserem: nossa, eu tenho tantas ideias, mas não consigo pôr em prática. Porque o corpo não funciona. Inteligência e funcionalidade não são a mesma coisa. E ele diz: o neurotípico tende a funcionar melhor no mundo como ele é. E o mundo não vai ser diferente. Então o neurotipo sempre vai funcionar melhor no mundo como ele é. Porque ele é assim, ele é o mundo
neurotípico. O autista de QI alto, se bem apoiado, tende a ver e construir um mundo que ainda não existe. Então, a ideia do Elon Musk lá de ir para Marte, ele tende a, se ele for bem apoiado, e ele, pelo menos dinheiro para isso ele tem, ele pode construir um mundo que ainda não existe. Mas a maioria das pessoas autistas não tem esse apoio. É difícil para nós, pais de filhos autistas, conseguir um apoio na escola para nosso filho, que está por lei garantido. É difícil a gente conseguir tirar o apoio do meu filho na escola. Eu tive que ir no Ministério Público. Eu fui na Secretaria de Educação, fui na escola, falei, conversei, falei com político e nada. Enquanto não fui no Ministério Público, não consegui o apoio de volta. E não é um apoio especializado, porque apoio especializado não tem. Então, que apoio que a gente tem? E ele diz, ou seja, nenhum está automaticamente em vantagem. Não, e eu discordo dessa conclusão dele. Nenhum está automaticamente. Pessoas autistas, não é que o neurotípico está em vantagem. Talvez a vida do neurotípico não é nada fácil, mas a pessoa autista está automaticamente em desvantagem. Então, pessoas autistas estão em desvantagem. Porque ele diz assim, mas quando o autista é compreendido, acolhido e se compreende a si mesmo, ele pode transformar o mundo. Então, o que ele fala, que nenhum está automaticamente em desvantagem, não é verdade, porque o autista precisa ser compreendido. O Brasil foi considerado o país com o maior índice de fake news, de informações falsas sobre o autismo. No mundo, ele é um dos que mais propaga informações falsas. Isso já é incompreensão, muita incompreensão. As empresas elas tendem a ter uma inclusão de fachada. Então, nós incluímos, mas a realidade é que incluir dá muito trabalho e as empresas estão começando isso agora. Não estou culpando as empresas, mas elas estão começando agora e não sabem tudo ainda o que precisa ser feito. Então, como no meu caso, a empresa foi me colocando de lugar para o outro, até eu me adaptar. Então, eu que fui me adaptando ao local específico que foi sendo visto dentro da empresa. Onde você... Não é qualquer coisa que eu posso fazer lá. Ah, e compreende a si mesmo. Uma grande parcela de pessoas autistas nem diagnosticada foi. E muitos não compreendem a si mesmos. Desvantagem. E ele diz, enquanto o neurotípico em geral se adapta ao mundo. Quer dizer, o neurotípico se adapta ao mundo. É muito mais fácil. Então, só pra gente pensar, aqui, responde aí nos comentários o que você acha disso. Como é que você vê isso? Como é que você vê essa questão de adaptação do mundo? Quem está em vantagem, quem está em desvantagem? E eu quero só que você lembre-se bem, eu não estou colocando aqui que pessoas neurotípicas não enfrentam problemas. Não é isso. Eu conheço pessoas neurotípicas que lutam e lutam o tempo todo. Eu estou colocando aqui que o autista está em desvantagem. E o ChatGPT deixou isso claro, pelo menos em 3 tópicos dos 4 que nós falamos. 3 tópicos. Será que ele está certo? O que você acha? Diz aí seus nos comentários. Siga a nossa página. Muito obrigado.